esse próximo caso clínico, ele vem ilustrar uma outra formulação, que é uma formulação equilibrada de canabidiol e THC. Né? Até agora a gente falou o quê? De high CBD, né? CBD alto com ou sem um pouco de THC. Né? Falamos da possibilidade de se acrescentar coisas ou tirar, né? Eu estou com full spectrum, eu posso ir para um broad spectrum, eu posso acrescentar. Então, esse tipo de óleo, esse óleo high CBD full spectrum, ele vai ser bom inicialmente para uma insônia, para uma enxaqueca, para uma crise epilética, né? Ele funciona para um monte. Se tiver que levar para alguma ilha deserta, né? Qual olhinho você vai levar para uma ilha deserta? Exatamente. Vai ter uma galera que fala assim, não, eu vou levar o meu CBD, que quero ficar tranquilo ali. E vai ter alguém que vai falar, vou levar o THC, ou vai falar o equilibrado, né? O equilibrado, esse tipo de óleo equilibrado, ele pode ser mais ou menos equilibrado, né? Tem óleos que são exatamente a mesma quantidade, tem óleos que vão ser um pouco mais CBD, um pouco mais THC. O óleo equilibrado, com esse acréscimo aí de THC, ele costuma ser utilizado, ele é aprovado em mais de 30 países no tratamento da dor e da espasticidade na esclerose múltipla, né? Ele também pode ser utilizado no tratamento do câncer, né? E pode ser utilizado também no tratamento da dor, né? E pode ser utilizado no tratamento do autismo em alguns casos, e pode ser utilizado no tratamento da depressão em alguns casos. A vantagem desse CBD THC mais equilibrado é que, pelo THC ser mais potente, você consegue às vezes atingir um resultado incrível com pouquíssimas gotas, aquela que parece milagre. Eu estou tomando 3 gotinhas e, nossa, está dando um super efeito. Muitas vezes você vai pegar e dar uma dosezinha, né? Todos nós já tomamos um pouquinho o evento. Um óleozinho que você toma, dá uma relaxada. Se tiver com uma enxaqueca também, para dor vai funcionar muito bem, né? Esse componente a mais de THC. E aí a gente vai funcionar também nesse caso aqui, que é o caso de um jovem que iniciou uma cefaleia e que logo evoluiu no início desse ano, evoluiu para fazer uma ressonância magnética. E aí teve como diagnóstico inicial um glioblastoma multiforme. Rapidamente foi submetido ao tratamento cirúrgico em 24 de fevereiro. Ele ainda evoluiu com uma fístula licórica, né, uma dor de cabeça, e uma dor crônica que pescoço-cabeça, que não estava respondendo bem ao medicamento. Antes e depois da cirurgia, ele teve episódios de crise epilética que se iniciavam com uma sensação de déjà vu, né? E eventualmente, então, ele tinha um desvio óculo-cefálico para a esquerda. Pelo surgimento das crises epiléticas, iniciou-se o levetiracetam, que é uma medicação que, além de anticonvulsivante, também tem efeito anti-inflamatório. Também ele é um inibidor da histona deacetilase, então ele tem um efeito anticancerígeno, assim como o Depakote, então costumam ser muito utilizados pelos oncologistas, né? O levetiracetam e o divalproato. Mas ele tem um efeito colateral, que é, às vezes, deixar a pessoa agitada. Se a pessoa já for agitada, irritada, agressiva, ela vai piorar, com certeza. Se ela tiver uma história de depressão, pode acentuar a depressão. Se ela tiver uma história de agressividade, pode acentuar a agressividade. Se for uma pessoa bem tranquila, geralmente não acontece nada. Mas, apesar dele... Ele já vinha, né, nesse momento, com o diagnóstico e tudo, ele já estava mais irritado, já estava com alguns sinais de depressão, né? E aqui
aqui no lobo temporal direito dele, lembrando que a ressonância é invertida, né? O que está aqui à esquerda é a direita. Tem uma lesão heterogênea, com cavitações, né, e edema. E aqui já é após a cirurgia. E, assim, a aura dele de déjà vu vem exatamente dessa região que é, assim, é a base do lobo temporal, né? Então, o lobo temporal é aquele lugar que tem aura abdominal, que tem... pode ter aura de medo, né, da ativação da amígdala, né, taquicardia, pode ter sensações olfativas, né, no uncus, né, e pode ter fenômenos experienciais. Você pode sair do seu corpo, você pode ter diversas as coisas mais complexas ali em termos de sintomatologia epilética acontecem. Você tem um comprometimento da consciência e muitas vezes alguma disfunção de memória recente e um quadro pós-confusional ictal. Já existem estudos experimentais no glioblastoma que mostram uma ação sinérgica dos canabinoides com a temozolomida. Em relação à radioterapia, é impressionante o gráfico. Eu peço desculpa, eu tenho esse artigo tinha sido melhor preparado, mas muita coisa em muito pouco tempo nessas semanas. Então, assim, quando o paciente já faz a radioterapia em uso do canabinoide, isso na verdade, estou falando de um estudo experimental, né? Mas é impressionante como, assim, você tem aqui a quantidade de células tumorais, aí você tem com a radioterapia, que diminui ali, sei lá, 30% nesse estudo. Quando você via junto com o canabidiol, a quantidade, assim, de células tronco cancerígenas que eram mortas, né, pela terapia, era assim, é impressionante. E, além de tudo, tinha um efeito protetor das células sadias. Aí você fala, cara, isso é incrível, né? Protege as sadias, mata as cancerígenas. Bom, existem vários mecanismos anticancerígenos, né? O canabidiol e o THC, o canabidiol tem estudos que mostram que ele estimula a maturação da célula neuronal. Então, aquela célula, aquela célula tronco cancerígena que está ali se multiplicando e ela é indiferenciada, ela vai se diferenciar em neurônio ou glia sobre a ação do canabinoide. Então, ele induz apoptose, induz diferenciação, ele diminui edema cerebral, ele inibe vários canais de cálcio, né? Esse tipo de tumor, ele libera cálcio ali nas suas vizinhanças e aí vai lesando o tecido em volta e vai infiltrando, né? Ele inibe metástase dessas células, faz inibir também suporte vascular do tumor. Então, e além do que, né, esses pacientes, uma sintomatologia frequente é a epilepsia, né? O óleo é anticonvulsivante. Esses pacientes, obviamente, diante de uma doença que a sobrevida média é 16 meses, né? E a sobrevida em 5 anos é de 6%. Então, obviamente que você vai ficar ansioso, obviamente que você terá momentos de depressão, né? Obviamente que você pode ter dor de cabeça, né? Você poderá ter problemas de sono, de insônia. Então, eu acho que, diante de tudo que a gente falou, isso mostra o potencial terapêutico que a cannabis tem num paciente como esse, né? Melhorando o humor, melhorando o sono, melhorando dor, ajudando a tratar crises, ajudando a tratar o tumor. E no caso do momento da quimioterapia, que você vai ter náusea e vômitos, e essa é uma das indicações desde a década de 80, né, que é, no caso, principalmente o THC, como uma medicação coadjuvante nos períodos de quimioterapia para combater náusea, combater vômito e combater inapetência e combater também a queda de humor que a pessoa vai ter.
Então, realmente, aquela imagem que a gente tem, né, das pessoas fazendo quimioterapia e ficam muito, muito comprometidas, né? Você não conseguiu comer, você está nauseado o tempo todo. É uma coisa, assim, realmente que desanima muito as pessoas a fazerem, né, a químio. Bom, nesse caso, a cannabis, então, adiciona esse componente. Agora, os estudos clássicos são com THC. Tem estudo com THC tomado via oral, estudo com THC vaporizado, fumado, né? Mas já tem estudo chileno também de uma combinação mais equilibrada. Então, a vantagem da combinação mais equilibrada, que eu não preciso fazer apenas THC para esse paciente, eu posso fazer um óleo equilibrado com mais THC ou mais ou menos a mesma coisa. Porque como o THC é mais potente, então um óleo que é equilibrado em miligrama, na verdade, se você bota ali 4, 5 miligramas, você já vai ter um predomínio do THC. 5 miligramas de CBD contra 5 miligramas de THC, o THC vai vencer a queda de braço e vai começar a ter o apetite ali. Só que pequenas quantidades, até em concentrações micromolares no soro, já são capazes de ter um efeito modulador, de ter um efeito de reduzir risco de paranoia, risco de uma crise de ansiedade, risco cognitivo pelo uso mais generoso, eventualmente, do THC. Então, ainda que seja um óleo predominantemente de THC, é sempre bom que tenha um pouco de CBD. Novidade também é o CBG, né, que também foi estudado em cultura de células de glioblastoma. Então, eles compararam canabidiol, THC e CBG, e os três foram, na verdade, igualmente potentes, né, para lisar ali as células da cultura, mas CBD e CBG tiveram um efeito sinérgico, mas não CBG e THC. E aí ele sugere que, para próximos estudos, CBD e CBG possam ser um componente principal e você ter menos THC, eventualmente. Ele não ser como nesse estudo aqui, que foi um estudo em pacientes que tiveram recidiva do tumor, né, foram tratados com o esquema inicial, que é um esquema de temozolomida junto com radioterapia, depois segue em 6 ciclos você faz 42 dias de temozolomida, né? Isso aqui já é coisa minha, né? O esquema mesmo normal é fazer a temozolomida junto com a radioterapia. Depois segue fazendo ciclos de 28 dias de temozolomida, né? Você tem que monitorar anemia, enjoo, vômito, febre, esterilidade, né? É recomendável, se a pessoa tiver em idade fértil, separar e congelar sêmen, né? Porque ele pode ficar estéril por esse tratamento quimioterápico. Enfim, sangramentos, convulsão, cefaleia, perda de apetite, constipação, queda de cabelo, prostração, ansiedade, depressão, tortura, formigamento nas extremidades, etc. E salientar o que eu já salientei hoje, que o aspecto neuroprotetor da cannabis, que provavelmente, ainda não tenho nada definido, vai ajudar a prevenir neuropatias periféricas nesses pacientes que fazem quimioterapia e depois vão estar sendo clientes do neurologista, falar, doutor, minha mão está formigando, minha mão está queimando, eu estou com isso. Então, é preciso que a gente comece a valorizar o efeito de neuroproteção que a cannabis tem, que a cannabis tem em modelo experimental de Alzheimer, ela tem efeito neuroprotetor, em modelo experimental de Parkinson, ela tem efeito neuroprotetor, em modelo de isquemia, em modelo de trauma, em modelo de estado de mal epilético prolongado, né, com injeção de pilocarpina, trabalho brasileiro. Enfim, definitivamente ela é neuroprotetora, inclusive em modelos de asfixia perinatal em ratinhos, que também é uma das áreas que eu me jurei que eu ia tentar fazer um esforço
né, de, sei lá, via Fernandes Figueira, começar a fazer alguma coisa ali, pegar uma gestação de alto risco, você não vai ficar usando direto a cannabis, mas você vê que está começando a haver algum sofrimento naquele bebê, né? Provavelmente vai ser muito importante neuroproteger ele, e aí se ele nasce com alguma asfixia, etc., aí segue o esquema, protocolo, hipotermia, etc., mas é uma situação que que provavelmente vai ser bem relevante no futuro, assim como na oncologia. Eu falei aqui, esse exemplo eu citei do tumor cerebral, mas vários outros tumores já surgem relatos. Essa criança é aquela criança que... Vamos ver se vai dar certo. Essa criança que só chorava. Imagina isso o dia inteiro, só pra vocês. Ela só andava de fralda para lá, só chorava o tempo todo. Essa criança, ela começou... Essa foi uma das crianças que a gente começou a usar o canabidiol isolado. Aí a mãe chegou com aquela cara, doutor, ela melhorou um pouco sim, mas... Mamãe não sabe, ainda tem muita coisa para melhorar. Aí eu falei, não, então vamos agora iniciar o full spectrum. Cara, o full spectrum, ela mandava olha a sua paciente tomando o olhinho, assim, toda sorrisaço, esse sorriso aqui, cara. Esse sorriso que... Ela não parava, ela não era capaz de parar ali e ter prazer numa coisa, ficar ali numa atividade lúdica. Então isso muda a vida, muda a possibilidade de aprendizado daquela criança, de interação social e de interação nas práticas de aprendizado, né? Bom, esse aqui também várias pessoas conhecem, é um jovem que nasceu com hipopituitarismo, tinha que fazer reposição hormonal. Com 3 anos de idade, ele teve o diagnóstico de autismo e seguiu ao longo da adolescência com mais isolamento, fobia social, não gostava de abraçar, e sofreu bullying na escola. Foi se desinteressando, repetiu o 8º ano, repetiu o 9º ano e desistiu. Resolveu que a vida dele ia ser isolada, que ele ia ficar na zona de conforto dele, no computador, um moleque super inteligente. E ele falou, eu estou aqui, já tinha a vida toda dele planejada no bunker dele, ali no escritório dele. Mas o pai dele, que é nosso grande querido Murilo, todos conhecem, alguns conhecem, ele, que é padrasto dele, inclusive, ele começou a cultivar, porque não tinha grana realmente, né? E começou a cultivar. No que ele começou a cultivar, então ele nunca tinha feito uma redação, não tinha interesse escolar, não passava de grupo. Ele começou um óleo que tinha certamente um pouco mais de THC. Ele melhorou, ficou mais animado, ficou mais social, mas também começou a escutar vozes e começou a ter paranoia, né? E, bom, aí foi quando ele veio até mim. Eu falei, olha, isso é o THC, que deve ter mais THC do que ele precisa nesse óleo. Então, vamos dar uma suspendida por hora. Eu tinha um canabidiol isolado na época, dei para ele se estabilizou com canabidiol isolado, acabou a paranoia, etc. Mas, como a questão econômica ainda estava existindo, né? Hoje em dia ele tem autorização para o cultivo, ele entrou com habeas corpus, e ele começou a produzir, a partir de cultivar uma planta que é a Medkit, com menor teor de THC, e esse foi o resultado. O canabidiol mudou minha vida. O canabidiol mudou minha vida. Mas a minha intervenção era estagnada ou um processo lento de leitura. De agosto para novembro, teve uma ascensão violenta.
Bom, esse menino, ele hoje em dia ele está na faculdade de História, gênio da História, e foi no programa da Fátima Bernardes comigo, deu um show, participou da gravação do filme do Beto Brant, deu um show, e ele não entrava numa sala de aula, ele não frequentava mais uma escola, ele não... Um dos vídeos que eu tenho dele é ele dando uma aula para os amigos dele. Ele vai dar uma aula e aí ele sai da aula assim, ele sai assim, ele sai vibrando, né? Que ele deu uma aula para os amigos dele, enfrentou aquilo e resolveu. E então é importante também deixar uma mensagem que quanto antes se inicia um tratamento de uma desordem do neurodesenvolvimento como autismo, melhor, né? Então esse é o trabalho que a gente pretende iniciar agora lá com o projeto em Búzios, parceria aí com outros institutos, que é começar a comparar um grupo de 2 a 5 anos de idade e 6 a 9 anos e ver realmente o que a gente já percebe na prática clínica, que realmente você pega uma criança com 2, 3 anos de idade, você tem uma chance, claro que tudo depende da causa também, mas enfim, essa mensagem é importante. Acho que para fechar, eu acho que esse caso é importante para ilustrar a importância do THC nesses casos de auto e heteroagressão. Então, esse é um menino que atualmente com 19 anos de idade, mas que tinha um atraso cognitivo importante, não falava, e um transtorno do espectro autista severo, e ele se automutilava muito. A psiquiatra que cuidava dele já tinha tentado todos os neurolépticos, todas as antidepressivos e todas as combinações. Ela falou: Eduardo, não sei mais o que usar. Posso levar ele aí no Instituto do Cérebro? E aí ele veio lá no Instituto. Esse menino, ele vivia amarrado pelos pais, de tanto que ele se automutilava. Desculpa essa imagem forte no almoço, no jantar. Vou mudar logo. Mas é isso, ele se mutilava todo, ele batia, ele se arrancava o cabelo. Então, ele estava sempre machucado e, frequentemente, ele estava com aquela slackline assim e ele todo amarrado. Todo amarrado. Essa era a vida dessa criança, essa vida dessa família. Bom, aí eu prescrevi o óleo para ele. Pouco tempo depois, a psiquiatra mudou de cidade. Eles também mudaram de cidade. Eu perdi o contato com essa criança. Até que ela voltou para uma consulta telefônica virtual. E aí, a mãe me contou. Ela falou: doutor Eduardo, ele nunca mais ficou amarrado na vida. Ele não se automutila mais. Aí daqui a pouco ela falou assim: e doutor, naquela época ele nem falava, né? Aí não, é que agora ele já fala. Fala com o tio, oi, não sei o que. Ele estava assim, brincando com o bonequinho, dando uso com o boneco. Olha a cara dele, cara. Eu acho que tem um sorriso que a cannabis traz que nenhum antidepressivo traz, é uma coisa diferente, é natural, né? É natural, é no nosso sistema. É impressionante, porque você pode controlar esse comportamento com o neuroléptico. Esse menino, digamos que ele tivesse respondido com o neuroléptico. Ele ia responder com o neuroléptico, mas ele ia estar engordando, ele ia estar com menos mobilidade, menos prática, menos interesse, menos iniciativa, menos... Então, assim, essa coisa de trazer uma volta a um estado mais natural, mais harmonioso, é uma coisa que me chama atenção. E chama a atenção das famílias também, chama a atenção dos pais também. Eu já vi muitas vezes a mãe falar assim: doutor, agora eu sei que meu filho é feliz. Nunca tinha sorrido antes na vida. Entendeu? Aí fala: agora eu sei que meu filho é feliz. Então,
Isso aqui é a escala que a gente tem usado, a escala de CARS, né? Que é uma escala com 15 itens de graduação, que permite como instrumento terapêutico. E aqui era o pré-CBD e pós-CBD. E aqui você tem vários casos, isso aqui a maioria aqui era canabidiol isolado, e esse aqui são os full spectrum. Então você tem vários casos aqui, ó, reduzindo. Esse aqui está um pouco errado, na verdade. É 30, 36. Está um pouquinho errado. Desculpa, isso aqui foi um erro. Mas, olha, o mais grave seria próximo de 60, né? 60 é o máximo. Então, olha, você vê quadros graves aqui de 53 indo para 37, para um leve, né? Você vê um 54, 43, 38, 57 para 35. Então, assim, tem casos que saem do espectro autista, né? Então, assim, realmente uma das coisas mais gratificantes na cannabis é tratar autismo. Não que seja sempre fácil, não é sempre fácil. Tem aqueles casos desafiadores, você tenta uma coisa, tenta outra coisa, e nada dá certo, e aí você tem que tirar vários coelhos da cartola. Haja coelho, né? Mas é isso. Então, só salientar também que o canabigerol também entra aí como uma outra possibilidade por causa desse efeito agonista alfa-2 pré-sináptico. Na verdade, ele inibe a liberação da adrenalina. Então, a gente já teve aí alguns casos em que ajudou nessa questão da hiperatividade. Às vezes você tem melhora de um monte de sintomas, mas às vezes a criança ainda está um pouco hiperativa, né? Então, eventualmente, nesse momento, uma indicação interessante para o canabigerol. Então, gente, cannabis é um mundo, né? Poderíamos falar aqui dias e noites. Acho que é um momento agora de agradecer a atenção de vocês e de ficar aberto para perguntas. A minha pergunta seria assim, como que a gente no dia a dia faria o segmento disso? Hoje em dia eu estou encontrando muita dificuldade no segmento tipo assim, das consultas. Nesse processo de descobrir como faz, né, a gente tem uma ideia, faz e reavalia se essa ideia deu certo ou errado. E aí a gente está nesse processo. Primeiro a gente criou um WhatsApp médico. Então vamos falar sobre isso, né? Então o paciente precisa ter acesso a gente, né? A gente não pode simplesmente prescrever e ele vai embora. Ele precisa ter acesso a gente. Então vamos criar um WhatsApp médico, que ele vai poder falar diretamente com os médicos, não é isso? Só que isso não deu tão certo, porque quando você tem pouco paciente, você consegue se dedicar, mas a partir do momento que você vai tendo mais paciente, né? E toda a ordem de dúvidas chega nesse WhatsApp, desde preciso emitir minha nota fiscal, a quando que tem horário, para botar debaixo da língua, para engolir, é de noite, é no café da manhã, é de 12 em 12, né? Enfim, toda a ordem de dúvidas. E você gasta um tempo médico ali, que é caro, né? Então, o ideal é que você tivesse um filtro antes, por exemplo, de uma enfermeira, mas às vezes a enfermeira consegue resolver, às vezes não, e às vezes é um retrabalho, né? Dela e depois do médico, coisas que a gente vê, né? Na atenção primária, né? Na atenção primária já se tentou isso, da enfermeira ser filtro, mas a gente vê que não dá certo, porque gasta 2 vezes a equipe. Enfim, mas a gente está num outro contexto, no contexto canábico, né? Então, a gente está nessa... Importante essa coisa que você falou da classificação de complexidade. Sim, aí a gente criou isso. Da complexidade, você já coloca, olha, esse paciente é paciente... Isso. Por exemplo, paciente idoso, parkinsoniano, com demência, Então, você fala, cara, esse paciente... Eu não posso fazer uma medicação e não saber o que aconteceu, sabe, na semana seguinte. E na semana seguinte, você tem que ter um acompanhamento semanal ali do paciente, né? Então, essa, por exemplo, seria a proposta para o paciente vermelho, né? O paciente ali fazer um acompanhamento mais regular. Se você tem uma mãe que reporta bem, uma criança que tem um autismo leve,
Cara, você esclarece, você dá os folhetos informativos. Olha, efeitos adversos estão aqui. Olha, os nossos pacientes assinam um consentimento esclarecido. Olha, eu fui, aí tem lá todos os efeitos colaterais do remédio, o que pode ter, o que não pode ter, não sei o que, contato. Então, o paciente, primeiro ele já se sente seguro, né? Ele tem ali tem esse esclarecimento, tem um contato de zap. Dependendo da gravidade, a gente estabelece esses prazos. Olha, né, eu quero ver você semanalmente, sabe? Eu quero saber de você semanalmente. Pode ser virtualmente. Olha, aí, se é menos complexo, a gente fala, olha, a enfermeira Aline vai te ligar, né, vai fazer um contato com você para a gente saber essas coisas aqui, ó. Essas coisas, a gente quer saber como é que ficou o teu sono, como é que ficou o teu humor, aqueles alvos que ela falou, nossas metas principais ali. Aquilo, e é claro, obviamente, se teve algum efeito adverso. Mas aí, por exemplo, um problema que aconteceu. Você prescreve o óleo e você imagina que a dose vai subir daqui a 2 semanas. Só que se a pessoa compra o óleo importado, ela tem um tempo entre sair da consulta e o óleo chegar. E que a gente não sabe exatamente quando é. Então, eu não posso marcar uma data com ele para ligar para ele. Aí a gente viu que, na verdade, deveria ser o contrário. O paciente é que tem que sinalizar a gente de quando ele está com óleo e você deixa uma prescrição com alguma autonomia para ele, pelo menos nas 2 primeiras semanas. Mas aí a gente, será que a gente não dá uma autonomia de dose para 4 semanas e avisa os sinais de alarme? Né? Então, primeiro a gente queria abraçar tudo, depois a gente viu que não ia dar conta e a gente começou a fazer folhetos, né, informativos do uso da cannabis e orientar o paciente para ele ter essa autonomia e para a enfermagem também ter essa autonomia, porque quanto mais o médico consegue deixar registrado no prontuário o que ele está pensando, né? Então, eu quero melhorar isso, isso e isso, a dose é de tanto a tanto e eu estou preocupado com tal efeito. Isso dá autonomia para a enfermeira orientar o paciente naquilo que já está na prescrição, né? E aí a gente, enfim, então a enfermagem, só que a enfermagem também não pode ter certas decisões que são médicas, né? Então, aí a gente começou a fazer mais estreito. Tipo, então, a enfermeira vai ajudar em relação a cumprir a prescrição, né? Então, para isso, você tem que projetar a prescrição para 4 semanas para frente, que aí dá mais autonomia do paciente e dá um respiro para o médico, porque se a gente também for querer notícia de todo mundo a cada semana, a gente não consegue mais atender. A gente vai ficar o dia todo no WhatsApp, que é o que tem acontecido, né? Essa coisa do WhatsApp, ela é um nó aí que a gente, na prática, está tentando... A gente está progredindo, está tendo sucesso, sabe? Mas são muitos desafios. Então, a gente teve essa estratégia, né, da classificação de risco, de botar um prontuário bem completo, com a programação, uma receita com uma programação das próximas semanas e folhetos informativos para o paciente, um telefone que o paciente possa ligar caso ele tenha sonolência, psicoatividade, diarreia, né? Enfim, eu acho que a educação é a saída, a educação, a autonomia, né? E sinais de alarme, alguma disponibilidade da equipe, mas não toda, senão inviabiliza o serviço. A gente está por aí, mas tem muita coisa para a gente construir ainda. Já esclareceu já inclusive rumos que eu tenho que seguir, porque é isso. Hoje eu estou super sobrecarregado nos meus pouquíssimos pacientes, 40 e poucos pacientes ali, e eu não dou conta mais, porque eu não tenho uma enfermeira ali, eu não tenho uma pessoa para me ajudar nisso. A gente dá suporte. É isso que eu ia falar, de verdade. Porque assim, a gente faz um treinamento para toda a nossa representatividade e a gente faz o acolhimento. Essas dúvidas de, por exemplo, tenho que guardar na geladeira, tenho que tomar junto com o alimento, estou me sentindo assim, isso a gente já consegue responder. Sim. Que isso eu sei que toma muito tempo do médico, né? A gente faz esse filtro inicial.
Isso é muito legal. Eu, como médico de família, eu crio muito material. A gente tem esse vínculo muito de educar o paciente. Então, eu tenho os meus materiais ali que eu entrego aos pacientes e tal. Mas é isso, assim, é uma dificuldade tremenda. Hoje em dia eu prescrevo, por exemplo, no SUS também, que é outra dificuldade também de acesso, de dinheiro e tudo mais. E é isso, quando eu prescrevo no SUS, eu tenho a minha enfermeira, eu tenho meus agentes comunitários, mas são pessoas que não estão treinadas para aquilo ali, entendeu? Também. Olha, já me interessou muito. Acho que isso é um diferencial. Esse acolhimento, ele é necessário. Né? E são dúvidas, às vezes, dúvidas básicas que a nossa equipe consegue sanar. Claro que tem dúvidas, assim, que a própria... Ai, gente, desculpa. Então, a dúvida é exatamente desse acolhimento do paciente. E o que eu estava falando é que a nossa equipe, ela é treinada e capacitada para essas respostas mais básicas, como, por exemplo, tenho que guardar na geladeira, tenho que tomar junto com a alimentação, eu tenho que mudar o horário do meu alopático em função do tratamento de cannabis. Então, são coisas que a gente consegue responder e faz esse filtro para não sobrecarregar o médico. Claro que tem coisas que a gente não tem capacidade técnica de responder, mas a gente consegue fazer esse link do médico e fazer um filtro para vocês de uma maneira que não fique sobrecarregado, porque a gente entende que é um atendimento extremamente individualizado, que tem que ter um olhar humano, que você precisa acolher, e mesmo que a gente faça panfletos, eu faço tutorial, eu tiro o print, a própria situação do formulário da Anvisa, se você não sentar e explicar, ela não entende. A gente muitas vezes está falando de uma mãe com uma criança que está chorando 24 horas, que ela está com privação do sono e que ela está no nível máximo de estresse. Então, não vai dar um panfleto para ela ler e achar que vai funcionar. Eu vou ter que sentar com ela, passo a passo, às vezes, realmente, eu pegar o computador e fazer por ela. E eu acho que isso é um diferencial. É o acolhimento e é esse olhar humanizado. Eu também acredito que a cannabis vem para dar um banho de humildade em todo mundo, porque a gente não sabe nada, a gente está aprendendo todo dia e a gente está aprendendo juntos. Exatamente, maravilhosa, é isso. Gente, mais alguma pergunta? Ainda na sua pergunta, né, sobre essa questão do contexto de acompanhamento do paciente, talvez trabalhar também com a multidisciplinaridade, falar de uma experiência que a gente tinha com o Lucas, muito íntima, né? O paciente, ele passava pelo aromaterapeuta e aí muitas vezes ele também reportava para nós esses red flags, né, esses sinais de alerta, porque geralmente ele passava na consulta e aí a gente propunha iniciar a aromaterapia um pouco depois, até para ver como funcionava o canabinoide sozinho. E aí, quando ele passava pela consulta do aromaterapeuta, ele já trazia para nós algumas questões. Por exemplo, Mariana, Eduardo, a paciente Maria, por exemplo, teve melhora da dor, mas ela está muito sonolenta, entendeu? Então, assim, talvez essa interconsulta com um profissional não médico te ajude muito a trazer esse fato, porque aí você não tem que refazer uma consulta médica. O outro profissional, durante a anamnese dele, ele já vê uma parte ali do que você precisa saber e aí você já entra naquele processo, intervém e fica tudo mais tranquilo. Trabalhar com aromaterapia ajudou muito, até para mitigar os efeitos, né? Às vezes, assim, exatamente. Por exemplo, melhorei muito da dor, mas piorei minha insônia. Então, ele entra com o tratamento dele e a gente ajusta a dose. Por exemplo, piorou a insônia, então vamos fazer um pouquinho mais do óleo de manhã e um pouquinho menos à noite. Então, assim, essa interconsulta com outro profissional ajuda muito o manejo. Outra coisa que eu ia falar é que a grande maioria do nosso time de representantes são mães de crianças especiais. Então, elas conhecem o produto não como uma representante propagandista, mas como uma mãe que foi atrás das respostas inicialmente para o tratamento do seu filho. E esse olhar de empatia
que empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é você saber como o outro quer ser atendido, né? É diferente. Então, esse olhar empático, ele é muito presente no nosso atendimento, porque são mães, né? Eu que tive uma criança especial, Fernanda que tem uma criança especial, Cássia que tem uma criança especial, Sabrina que tem uma criança com CDKL5, Marta que tem um filho com transtorno bipolar que tentou um suicídio e hoje se formou em medicina. Então, assim, são casos de sucesso e de mães que estão ali porque viram isso e estudaram isso inicialmente para procurar um resultado no seu filho. Então, conhece e se põe no lugar do paciente. Eu acho que isso também é um diferencial. Eu tenho recebido pacientes, assim, enxaquecas brabíssimas, já passaram por tudo que é cefaliatra, juro. É o que o Wilson, que o pessoal da velha guarda fala, você fica se achando até bruxo, né? Quando a bruxaria é da planta, né? Mas você fica se achando todo poderoso, né? Porque você fala, pô, passou por todos os cefaliatras, aí chegou lá, você faz o óleo, a criança fica bem deprimido, aí você vai lá e faz o óleo, fica bem. Aí a pessoa... É muito poder, cara, é muito poder. A gente só tem que aprender realmente a administrar esse poder, né? Entender como é que esse poder vai harmonizar para aquela pessoa, né? Ter essa sabedoria para aquela patologia. Mas realmente a gente vê, né? A gente vê na prática do dia a dia, os resultados são muito bons. Às vezes é surpreendente mesmo. E então vamos juntos, vamos fazer mais sessões, vamos discutir mais. E estamos aí também abertos para... A gente quer fazer parceria com a... Hein, Lauro? Queremos fazer parceria com a Inspirali, queremos receber os alunos de pós-graduação da Inspirali na nossa clínica, né? Porque os cursos de pós-graduação em cannabis medicinal, em função até desse momento de confinamento em que eles surgiram, eles não têm a parte prática. Então, a gente quer receber os alunos da Weekend Academy, da Inspirali e outros, né? Então, quem quiser, né, colar, ir lá para Búzios ou ir aqui, ou mesmo para Ipanema aqui, estamos abertos às parcerias e passar conhecimento, experiência, assim, fiquem totalmente à vontade, gente. Gente, mais uma vez, obrigada por estarem aqui. Contem com a gente, sempre. Vocês receberam o nosso portfólio, o nosso cartão. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fernanda mora em Teresópolis, então ela é responsável pelo atendimento e acolhimento dos pacientes do Rio de Janeiro. Contem com ela, como eu já falei, a gente faz esse serviço de suporte. Basta ter a receita. Entrou em contato com Fernanda abraça o paciente, dá a mão, ajuda na Anvisa, ajuda na importação, recebe em casa e ainda faz aquele acolhimento das dúvidas iniciais para desafogar o serviço de vocês, tá bom? Obrigada mesmo. Qualquer dúvida, estamos aqui. Eu amei. A minha ideia é que a gente faça mais vezes encontros assim, que a gente consiga debater cada vez mais. Eu fico encantada. Quanto mais eu estudo, mais eu tenho vontade de aprender. Eu sou advogada, gente, nada a ver na área de saúde. Eu sou professora em Direito Constitucional, mas hoje eu estou super imersa nisso e assim muito encantada mesmo com as possibilidades. Obrigada. Um beijo, boa noite e obrigada mais uma vez.